Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Hoje é ceia do Senhor. Então vamos trabalhar um tema doutrinário bíblico. E está dentro do encerramento também do livro de Marcos. Eu venho trabalhando o livro de Marcos aqui na matriz, aos domingos, há mais de 3 anos. Claro que não é todo domingo que eu prego o livro de Marcos. Eu prego, tem muitos domingos, temas livres, né? Mas a gente está trabalhando. E agora falta 2 sermões só para fechar todo o livro de Marcos. Eu já trabalhei todo o livro de João aqui. O livro de Marcos, quero até pedir o João, que toma conta disso para mim, lá no canal do... Pastor, onde é que eu vejo esses estudos bíblicos sobre toda a bem-aventurança, livro de João, Marcos? Eu estou trabalhando também aqui, às terças e aos domingos, as biografias de homens e mulheres da Bíblia, trabalhando. É onde a gente tira lições de vida, né? Não cometer o erro que foi cometido e fazer as coisas certas que foram praticadas. Então, você pode ir no nosso canal, AD Bangu, a hora que você está indo para o seu trabalho, no ônibus, vindo do trabalho para casa, na hora que vai tomar um banho, está ali ouvindo. Eu ouço aula, pregações assim, a hora que eu estou tomando um banho, a hora que eu vou para um local, a hora que eu venho aqui para a igreja, a hora que eu estou indo embora, certo? Então, João, você encaixa ela dentro da penúltima mensagem, ou antepenúltima, você vê lá os textos, 14 de João, versículo 17 ao 25, sobre a instituição da ceia do Senhor. Marcos 14, verso 17 ao 25. Marcos 14, capítulo 14, verso 17 ao 25. Acompanhe aí comigo. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, esse é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A instituição da ceia do Senhor. É importante nós refletirmos sobre a ceia do Senhor. Há poucos dias tivemos a lição da ceia do Senhor. Foi a segunda lição, a segunda aula da IBD para adultos nesse trimestre. Mas nunca é pouco falarmos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o principal culto da igreja. É um culto de festa, é um culto de reconciliação, de recordação, de comunhão da igreja com Deus, da comunhão nossa individual, pessoal com a igreja, da nossa comunhão individual e pessoal também com Cristo, com Deus, né? Então é de suma importância. Tendo cantado um hino, saiu e foi lá por Getsêmani. Esse hino que Jesus cantou é do Salmo 113 ao 115. É o hino que Jesus cantou, era o hino que era cantado após a Páscoa
pelos os judeus. Amados, a ceia do Senhor é de suma importância nós falarmos sobre a ceia do Senhor, porque muito tem se vulgarizado a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é uma brincadeira. A ceia do Senhor é algo muito sério para nós refletirmos a nossa comunhão com Deus, a nossa vida cristã com Deus, a nossa comunhão com a igreja, a nossa vida cristã no dia a dia. Porém, hoje tem se vulgarizado a ceia do Senhor. Assim como nós já tratamos aqui sobre o batismo, tem se vulgarizado o batismo, né? Autobatismo, gente batizando amigo, gente batizando de sunga, de biquíni. Quer dizer, umas coisas, vulgariza aquilo que foi feito com tanto sacrifício. A ceia do Senhor foi estabelecido por Jesus debaixo de muita angústia, de muita preocupação, porque Jesus, Marcos, quando cantou o hino ali com eles, já saiu para o Getsêmani, onde ele foi suar sangue e pedir ao Pai, se possível, afastasse dele. Ele não estava ali comemorando, Jair, ele não estava ali soltando fogos. Gente, estamos estabelecendo hoje aqui a ceia, e a partir disso vamos fundar a igreja, e vai ser um espetáculo, e fogos, artifícios, tambores, nada disso. Era um momento de reflexão. Estava sendo entregue ali o seu corpo, o seu sangue. Era a hora do cumprimento do Cordeiro Pascual que morreu lá no Êxodo, e depois foi estabelecido por Deus no Sinai, chamado a lei de Moisés, o cordeiro como um sacrifício que era um tipo de Cristo. Matava-se o cordeiro, em vez de matar a pessoa por causa dos seus pecados, morria o cordeiro. Punha-se a mão do sacerdote sobre a cabeça do cordeiro, e o cordeiro morria no lugar do povo, no lugar das pessoas. Se a pessoa era pobre, trocava o cordeiro por pombinhos, aí levava em vez do cordeiro um pombinho. E se fosse pobrezinho mesmo, não levava nem o cordeiro nem o pombinho, levava farinha. Era uma farinha muito específica, muito separada, muito organizada. Por quê? Porque aquela pessoa não tinha condição nenhuma. Então a última coisinha era a farinha. Então era um cordeiro, um pombinho ou a farinha. Então, em Jesus agora estava se cumprindo aquilo que foi anunciado por Deus lá no Êxodo, pela a lei que atravessou toda a história do Antigo Testamento, o cordeiro que morria no lugar do povo. E quando Jesus apareceu para ser batizado, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João disse isso, João estava anunciando, sem saber, que ali estava alguém que ia morrer. João já estava profetizando que Jesus ia morrer. Por quê? Porque o cordeiro tinha que morrer no lugar de alguém. O cordeiro era substituto de alguém. Então, João não é só uma frase de efeito, não era uma frase charmosa, histórica, de elogio. Não, João estava profetizando, mesmo que ele não estava entendendo muito isso, que ali estava o verdadeiro cordeiro esperado, que agora ia morrer pelo mundo, pelas pessoas, e todos quanto aceitasse, seriam perdoados os seus pecados e teriam o seu nome escrito no livro da vida. Então isso não pode ser vulgarizado, como nós estamos vendo. Pessoas fazendo da ceia uma brincadeira, pessoas fazendo da ceia um momento qualquer, ou até mesmo dentro da igreja, as pessoas vulgarizam, tomando a ceia de qualquer jeito. Não, irmãos, isso é uma coisa muito séria.
E é isso o objetivo que foi a EBD. Isso é o objetivo quando a gente prega sobre a ceia do Senhor, é nós valorizarmos a riqueza desse momento. É um momento de muito compromisso, é um momento de muita comunhão com Deus, né? E quais as lições que nós aprendemos aqui? Eu quero meditar rapidamente com vocês aqui. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que veja aí, o que é isso aí? A primeira coisa que nós aprendemos é que na ceia do Senhor deve haver um autoexame. Os 4 evangelhos falam da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo teve a revelação da ceia também, de como fazer a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo teve um ensino do próprio Cristo através de uma revelação que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que é um autoexame. Antes de anteceder a ceia do Senhor, nós temos que fazer um autoexame para recebermos o pão e o vinho. Por que um autoexame? Paulo diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Mas no texto, o próprio Jesus faz uma reflexão. Quando ele diz assim: em verdade vos digo que um dentre vocês, que come comigo, está nessa mesa, há de me trair. Jesus estava levando eles a uma reflexão. Tem um aqui que não pode tomar a ceia. Tem um aqui que está tomando a ceia de forma errada. Tem um aqui que vai tomar a ceia aqui, mas ele está me traindo. Alguns até dizem que Judas não participou da ceia, participou da Páscoa, e antes de começar a ceia, ele saiu para fazer o que tinha que ser feito, como Jesus disse: o que tens a fazer, vai e faça depressa. A ceia é um momento de reflexão. Quando Jesus disse isso: em verdade vos digo que dentre vós tem um que come comigo e me trai, Jesus está dizendo o seguinte, irmãos: o que nós aprendemos com isso? Que quando nós tomamos a ceia, participamos da ceia do Senhor de forma indigna, sem valorizar a verdade que aqui está acontecendo, sem refletirmos a dor, o sacrifício de Jesus por mim e por você, nós estamos traindo o Evangelho, estamos traindo ao Senhor. A traição ao Senhor Jesus não ficou só lá em Judas, não. Porque Judas estava querendo participar da ceia do Senhor de forma indigna. Ele estava vendendo Jesus e querendo participar da mesa. Não tem como. Não tem como eu estar vendido ao mundo e ao mesmo tempo sentar na mesa do Senhor. Não tem como eu sentar na mesa do mundo e sentar na mesa do Senhor. Não tem como eu ser amigo do mundo e amigo do Senhor Jesus. Não tem como. Não é? Então, Jesus convida para uma autorreflexão quando ele diz: um de vós que está aqui comigo está me traindo. Então quer dizer, aplicando para nós hoje, irmão, quantas vezes nós podemos estar participando da ceia do Senhor, e em vez de estar produzindo uma adoração, uma reflexão, um louvor, um ato de comunhão, de renovo espiritual, nós podemos estar participando da ceia do Senhor pisando na ceia do Senhor, traindo o Evangelho, traindo a palavra de Deus, traindo o nosso Jesus que estava morrendo na cruz. A ceia do Senhor, ela é um momento de muita reflexão e seriedade, porque a ceia do Senhor você não vai dar testemunho sobre, eu estou aceitando Jesus. Não, você já é crente, e você, quando participa da ceia do Senhor, você está fazendo uma obra de comunhão. Não é um ato de fé. Eu estou dando testemunho de fé aqui que hoje eu aceitei Jesus. Não, você já é crente. Agora aqui é um ato de comunhão. É para quem está em comunhão. Judas não estava em comunhão nem com Jesus e nem com os discípulos.
porque ele estava traindo a Jesus, Jesus sabia que ele estava traindo, os discípulos, ele estava traindo os discípulos, apesar dos discípulos não trair, assim como na igreja acontece, às vezes muita gente está traindo a igreja, traindo o pastor, traindo o evangelho, traindo ao Senhor Jesus, Jesus sabe, mas a igreja não sabe, mas está traindo. Como, pastor? A forma que eu estou participando da ceia. Qual é a forma que eu estou participando da ceia do Senhor? Quando Jesus dá essa palavra, ele traz um despertamento. Por isso que nós temos que fazer um autoexame, porque quando nós fazemos um autoexame, nos desperta. Opa! Lembra do filho pródigo? Como é que ele voltou para a casa do pai? Quando ele fez um autoexame, a Bíblia diz assim: e tendo caído em si. Cair em si é o quê? Autoexame. Tendo caído em si, ele disse: o que eu estou fazendo aqui nesse chiqueiro? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso aqui não é lugar para mim. Então, quando Jesus deu essa palavra, ele estava despertando o traidor, mostrando ao traidor que ele não estava sendo enganado, e despertando os discípulos que eram fiéis a uma reflexão. Será que sou eu que estou traindo? E essa é uma reflexão, Wellington, que a gente tem que fazer. Será que minha vida cristã não está traindo o Senhor? Como é que eu estou tomando essa ceia do Senhor? Então, quando Jesus dá essa palavra pesada, olha, um dos que está comigo aqui está me traindo. Jesus está despertando eles, a mente dos seus discípulos, para fazer uma sondagem no seu coração. Será que sou eu, Senhor? Porque a hora que Jesus disse essa palavra, cada um começou a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Ele sabia que não era ele, mas a coisa foi tão pesada que ele começou a pensar: será que foi eu? Mas é essa, Adilson, que a gente tem que fazer. Você não pode vir para a ceia de qualquer jeito, você tem que fazer uma reflexão: será que eu estou preparado para tomar a ceia do Senhor? Mas deixa eu te falar uma coisa: quando você faz essa pergunta, você está preparado para tomar a ceia do Senhor. Porque quem não está preparado para tomar a ceia do Senhor, ele não faz esse tipo de pergunta. Por quê? Porque a sua mente já está cauterizada. Quando você faz essa pergunta, a sua mente não está cauterizada. Você tem aí um raio, você tem uma chama de temor. Por isso que você está fazendo essa pergunta: será que eu sou digno de tomar a ceia? Então, quando você levanta e tem essa dúvida, é porque você ainda tem a chama do temor no seu coração. Então você está preparado para tomar a ceia. Quando você levanta essa pergunta, você vai se corrigir. Se você se corrige, é porque você está preparado. Agora, Judas não fez nenhuma reflexão. Ele não falou: Senhor, sou eu. Olha, eu quero pedir perdão. Eu fui lá, vendi o Senhor, negociei. Jesus estava abrindo ali para Judas abrir o seu coração. Não estava tudo terminado. Jesus estava abrindo o momento. Olha, tem um aqui me traindo. Era a hora, ele abriu o leque ali, ele abriu o diálogo para um deles chegar e falar: sou eu, Senhor. Mas os que perguntaram, nenhum deles era o que traía. Todos falaram: porventura sou eu? O que o traía não falou nada, ficou caladinho e nem fez reflexão. E se fez também, quando fez, foi zombando, porque ele também, como um pedaço lá do pão, ele estava zombando. Então, quando nós vamos participar da ceia, o primeiro ato nosso é ir para a casa do Senhor refletindo: eu estou preparado para tomar a ceia do Senhor, ou eu estou traindo o meu Jesus que morreu por mim na cruz? Lembre-se que Jesus estabeleceu a ceia dele no caminho para o Gólgota, no caminho para a morte, no caminho para derramar o seu sangue, no caminho de ser estrangulado o seu corpo no meu e no seu lugar. Então eles começaram, a Bíblia diz que logo em seguida eles começaram a entristecer. É isso que tem que acontecer conosco. Irmãos, o que falta hoje nas igrejas é entristecer na presença do Senhor.
entristecer na presença do Senhor e se quebrantar e dizer: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Porventura eu estou sendo sincero com o Senhor? Nós estamos precisando disso, de quebrantamento, né? Se estamos preparados. Irmão, tem gente que vem tomar a ceia do Senhor aqui, participar da ceia do Senhor, falando mal da irmã. Fala mal da irmã, depois vem aqui tomar ceia. Aí dá glória a Deus, fala língua estranha. Fala mal do irmão, do outro, dos jovens, dos irmãos, dos varões, da CIP. Fala mal o mês inteiro. Aí vem aqui tomar a ceia e ainda fala em línguas. Fala mal do pastor para tudo quanto é canto. Aí vem aqui tomar a ceia do Senhor. Não faz nenhuma reflexão, não tem nenhum sentimento de temor. Fala mal de você lá o mês inteiro, aí vai lá, no dia da ceia, no segundo domingo, tomar a ceia do Senhor. Falou mal de você o mês inteiro, mas não tem um sentimento de temor, não faz uma reflexão: porventura sou eu, Senhor. Não tem um sentimento de entristecimento na casa do Senhor, na presença do Senhor. Quando nós nos aproximamos para tomar a ceia do Senhor, irmão, e da mesa do Senhor, devemos estar sempre marcados com muita diligência e autoexame, refletindo. Também, nós não podemos, o pão é o símbolo de quê? É o símbolo do corpo de Cristo. O vinho é o símbolo do sangue, então é uma coisa muito séria. Também eu não posso, chegar e dizer: não, eu não vou tomar nunca o pão e o vinho, porque eu sou sempre pecador. Porque aí você vai estar se afastando do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que não come o pão comigo, não tem parte comigo. Eu não posso ir me entristecendo tanto ao ponto de nunca participar. E também não posso ir tendo comunhão tanto sem nunca refletir. Tem que estar ali naquele equilíbrio, né? O pão que comemos e o vinho que bebemos à mesa do Senhor, ele não tem um poder para fazer bem às nossas almas, se nós não tivermos em comunhão e de forma digna para participar da ceia. Você pode comer, não é esse pedacinho, você pode comer esse pão inteiro aqui, ó, e beber todos esses cálices. Se eu e você não estivermos com a vida preparada para participarmos da mesa do Senhor, podemos comer o tanto de pão e vinho um ano inteiro na ceia. Pelo contrário, em vez de nós crescermos na presença do Senhor, vai trazer desgraça para a nossa vida, como foi com Judas, participando ali da mesa de forma indigna. Qual foi o final dele? Numa forca e morte eterna. Então é um momento sério, é uma pregação até esquisita hoje para a igreja, que a gente não vê isso hoje nas igrejas, a gente não vê uma reflexão sobre isso na igreja, né? Então nós não podemos, como eu disse, por um lado, para não ofender ao Senhor, nos distanciarmos tanto, alegando estarmos indignos, Por outro lado, também não podemos aproximar da mesa do Senhor como se fosse qualquer coisinha. Não é assim? Temos que manter ali no equilíbrio na presença do Senhor. Então, irmãos, é uma coisa terrível quando eu e você participamos da ceia do Senhor de forma indigna, de forma que não estejamos verdadeiramente preparados. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que o principal objetivo da ceia do Senhor é lembrarmos do sacrifício de Jesus por mim e por você no Calvário. Quando eu e você participamos desse cálice, desse pão, é um momento de lembrar que eu e você estamos aqui, e que nós temos a esperança do futuro, e que o nosso nome está escrito no livro da vida,
e que nós estaremos no paraíso, como Jesus prometeu ao ladrão da cruz, quando clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: hoje tu estarás comigo. Quando nós participamos da ceia, lembrando que Jesus derramou o seu sangue e rasgou o seu corpo por mim e por você, e nós temos uma esperança, uma garantia eterna, um lar lá no céu, porque Jesus estava fazendo esse sacrifício. Então é um momento de nós lembrarmos, porque o pão é o símbolo do corpo, o sangue, ou o vinho, é o símbolo do sangue de Jesus. Um corpo rasgado e um sangue derramado. O chão ficou todo ensanguentado. A estrada que Jesus caminhou, a via dolorosa, cheia de gotas de sangue. Se não é um homem ali, chamado Cirineu, um negro, para ajudar Jesus a carregar aquela cruz, Jesus não dava nem conta de chegar lá, porque ele estava tão fraco, de tanto que apanhou a noite inteira. Aí um homem catou a cruz lá, Cirineu. Diz Jimmy Swaggart que os negros ainda carregam essa cruz até hoje. Com as perseguições que sofrem no mundo inteiro. Mas isso merece um estudo, uma mensagem à parte. Veja bem, o sacrifício era tão grande que se não aparece esse homem negro, esse Cirineu, para pôr essa cruz nas costas e ajudar Jesus, ainda debaixo de chibatada. Jesus não tinha dado conta de chegar lá, porque ali não era um extraterrestre que estava ali, era um homem que estava ali, era Jesus. Então, e para que Jesus estava fazendo isso? Para deixar eu e você mais alvo do que a neve, nos deixar lavados no seu sangue. Lembrando que a palavra mais alvo do que a neve não quer dizer que o pecado seja preto ou negro. Até porque a Bíblia nunca disse que o pecado é preto ou negro. A Bíblia diz que a cor do pecado é escarlata. Na Bíblia a cor do pecado é escarlata. Lá em Isaías, lá em Zacarias, lá no Apocalipse, a cor do pecado, o pecado tem uma cor, é escarlata. Então, Jesus estava fazendo isso tudo por mim e por você. Então esse momento aqui é o momento de lembrar a jornada de Jesus até chegar ao Gólgota e ser ali crucificado para que eu e você fôssemos salvos. Lembrar que Jesus recebeu a coroa de espinho para que eu e você recebesse a coroa de vida. Lembrar que Jesus estava morrendo para que eu e você fôssemos ressuscitados. Lembrar que Jesus estava sendo ferido para que eu e você fôssemos sarados. Lembrar que Jesus ficou nu ali na cruz para que eu e você fosse revestido de vestes do Cordeiro, vestes santas e vestes gloriosas. Quando eu e você participamos desse pão e desse vinho, é para eu e você refletirmos o quão grandes pecadores eu e você somos. Mas por quê, pastor? Ora, o nosso pecado que levou Jesus para aquela cruz. Se não fosse o nosso pecado, ele não precisava ir para a cruz. Então, cada vez que eu vou participar desse pão e desse vinho, eu tenho que fazer uma reflexão e dizendo: Senhor, mas quão pecador e injusto eu sou. O pão e o vinho nos faz lembrar a dívida que eu e você temos para com o nosso Deus. Temos uma dívida grande. Participar desse pão e desse vinho tem que gerar em mim, em você, e produzir em mim e em você uma esperança. Quando eu estou participando desse pão e desse vinho, eu tenho uma esperança. Qual é a esperança? Que um dia eu vou participar com Jesus dessa ceia lá na eternidade. Então, isso aqui nos leva
a refletir sobre a esperança. Nós vamos participar com Ele lá na eternidade, na glória. Isso aqui, quando nós participamos, tem que gerar em mim e você um espírito de gratidão, que é a coisa pior que eu e você temos. Nós somos ingratos. Você observa a nossa ingratidão na nossa relação no dia a dia com as pessoas, as ingratidões que nós cometemos uns com os outros. Agora imagina com Deus, que a gente não vê. Quantas ingratidões nós cometemos. Mas quando nós participamos desse pão e desse vinho, nós tem que nos remeter a um espírito de gratidão. Obrigado, Senhor. E a melhor forma de eu e você agradecermos a Deus pela a sua morte na cruz, não é só falando, obrigado, Jesus, que beleza, muito obrigado, thank you, Jesus, nada disso. É a minha, a sua vida na presença do Senhor, vai ser a maior forma de nós declararmos a nossa gratidão ao Senhor. E por último, para nós terminarmos, aprendemos na ceia do Senhor, qual é a natureza dos benefícios espirituais que a ceia do Senhor tenciona transmitir para mim e para você. Como também, quais pessoas têm o direito de esperar e receber. Irmãos, a ceia do Senhor, quando participamos dela de forma injusta, o resultado é a morte espiritual, como foi a de Judas. Mas quando participamos dessa ceia em comunhão com o Senhor, isso vai nos transmitir tanta riqueza, tanta bênção. Vai nos transmitir comunhão com Deus. Veja bem, quando você é amigo de uma pessoa, e aí acontece um choque entre vocês dois e corta a comunhão, não é ruim. É um vazio que surge, É um vazio que surge. Ontem, quem assistiu um jogo na televisão pôde presenciar uma coisa ridícula. O técnico do Fluminense, mais um ex-jogador que ele promoveu, brigaram lá em público e um declarou ao outro que não eram mais inimigos. Aí o jogador veio para a televisão, na entrevista, disse, olha, se ele disse que não é mais meu amigo, eu também não sou mais amigo dele, nós não somos mais amigos. E virou uma confusão nisso. Foi preciso dos repórteres entrar, não, mas não é assim, isso. Quer dizer, olha que coisa horrível, um corte de comunhão, de amizade. Imagina, nós perdemos a comunhão com o Senhor, tanto que é vazio, como é triste. Mas imagina e reflita, quão maravilhoso é, quando eu e você participamos dessa ceia em comunhão com o Senhor, o renovo, a força, a edificação, as promessas do Senhor que são renovadas na nossa vida, os milagres que acontecem, a cura divina, tudo isso acontece aqui numa noite de ceia do Senhor. Esse pão e esse vinho, ele simboliza vida para mim e para você, porque só pode tomar o vinho e comer desse pão quem está vivo. Isso não é para quem está morto. Pão e o vinho é para quem está vivo em Cristo Jesus. Você que está vivo em Cristo Jesus aí, esse pão e esse vinho é para você, para renovar a sua força, para reedificar a sua vida, para renovar a sua comunhão com Deus, para receber os milagres do Senhor Jesus na sua vida. Quantos testemunhos maravilhosos a gente vê na igreja, de irmãos dando testemunhos de milagres que acontecem ao participar da ceia do Senhor. Agora, irmãos, tem gente que participa da ceia do Senhor, do jeito que ele entra, ele sai. Ele entra aqui na igreja falando mal do pastor, ele toma a ceia, ele sai pior ainda. Ele entra aqui falando mal dos irmãos, das irmãs, de departamento da igreja. Do jeito que ele participa da ceia, ele sai pior. Ele não vai melhorar. Por quê? Porque isso aqui não é para quem está morto, é para quem está vivo. É para quem está vivo,
A ceia do Senhor foi o Senhor Jesus que estabeleceu. Isso aqui não foi os apóstolos que estabeleceram. Isso aqui não foi os homens que estabeleceram. Não foram os pais da igreja. Não foram os patriarcas. Não foram os pastores. Isso aqui foi estabelecido por Jesus. Jesus disse: olha, quando vocês participarem disso aqui, vocês estarão tendo comunhão comigo, até que eu venha. E depois nós vamos tomar essa ceia juntos lá na eternidade. É uma coisa maravilhosa, né? Quando nós participamos, a finalidade da ceia do Senhor é sustentar a sua vida espiritual. Quem não come e não bebe, não tem parte comigo. Então você vai ser sustentado espiritualmente, a sua vida é participando da ceia do Senhor. Quando você participa da ceia do Senhor, você fortalece a sua vida cristã, o seu coração, a sua fé. Quando você participa da ceia do Senhor, você cresce espiritualmente. Quando você participa da ceia do Senhor, a sua fé é fortalecida. Você chega aqui às vezes desanimado, fraquejado, entristecido, abatido de tanta luta. Você participa da ceia do Senhor, você sai daqui um forte, um Sansão, um gigante, pelo poder do Espírito Santo. E uma coisa maravilhosa, e aqui encerramos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós relembramos João 14, que Jesus disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos preparando como uma noiva se prepara para o casamento. Como um noivo se prepara para encontrar a noiva e comparecer perante o altar. Quando eu e você estamos a cada terça-feira, a cada domingo lá na congregação, aqui na matriz, participando da ceia do Senhor, você está se preparando para encontrar com o noivo, para encontrar com Ele nessa casa celestial que Ele foi nos preparar. Vamos ficar de pé. Eu vou